Em abril de 1992, a cidade de Guaratuba, no litoral do Paraná, registrou um dos casos criminais mais discutidos da história recente do Brasil. O desaparecimento e morte de Evandro Ramos Caetano, de 6 anos, gerou uma investigação extensa, marcada por contradições, suspeitas, reviravoltas e debates que continuam até hoje. Evandro desapareceu no dia 6 de abril enquanto brincava nas proximidades de sua casa. As buscas começaram rapidamente e, 5 dias depois do desaparecimento, o corpo de uma criança foi encontrado em uma área de mata. A perícia confirmou que se tratava de Evandro. O estado em que o corpo foi localizado teve impacto direto no rumo da investigação e influenciou a opinião pública desde os primeiros dias. Ajude nosso canal, deixando seu like e sua inscrição. Continuando, a polícia, sob forte pressão, iniciou uma linha de investigação que envolveu denúncias, depoimentos conflitantes e múltiplos suspeitos. Um grupo foi detido e alguns dos envolvidos chegaram a confessar participação no crime. No entanto, anos depois, vieram a público relatos e documentos indicando possíveis irregularidades nos interrogatórios, incluindo acusações de coerção e tortura. Esses elementos colocaram em dúvida a validade das confissões e abriram espaço para novas interpretações sobre o caso. A tese mais divulgada na época apontava para um crime ligado a práticas ritualísticas. Essa versão se espalhou rapidamente, impulsionada pelo clima social e midiático do período. Porém, com o passar dos anos, diversas análises independentes começaram a questionar essa hipótese. Revisões de laudos, análises criminais e estudos técnicos mostraram inconsistências estruturais na narrativa inicial, horários que não coincidem, detalhes incompatíveis com o local, ausência de evidências físicas diretas e mudanças nas versões das testemunhas indicam que partes essenciais da investigação foram conduzidas de maneira imprecisa ou incompleta. Com isso, surgiram 3 linhas interpretativas mais discutidas por especialistas. A primeira avalia que a investigação inicial foi amplamente prejudicada por pressão política, social e midiática, resultando em conclusões precipitadas. A segunda sugere que indivíduos ou elementos relevantes para o caso não foram devidamente investigados, criando lacunas importantes no processo. E a terceira aponta para o impacto da atmosfera emocional da época, que pode ter contribuído para a construção de uma narrativa coletiva que nem sempre estava alinhada aos fatos documentados. A liberação posterior de gravações, documentos e depoimentos adicionou novas camadas ao debate. Nessas gravações, indivíduos afirmam ter sido instruídos ou pressionados a declarar informações específicas. Em alguns casos, as próprias confissões se contradizem ou apresentam falhas lógicas. Tudo isso reforçou a necessidade de revisões profundas no processo, revisões que efetivamente ocorreram em diferentes momentos ao longo das décadas seguintes. O caso Evandro também se tornou objeto de investigações jornalísticas extensas, incluindo análises detalhadas de arquivos, entrevistas e revisitações técnicas. Muitas dessas iniciativas revelaram informações que não haviam sido amplamente discutidas na época e reacenderam questionamentos sobre as conclusões oficiais. Apesar de revisões jurídicas, reanálises forenses e ampla cobertura jornalística, o caso permanece sem uma conclusão amplamente aceita. Várias decisões judiciais foram revistas, algumas condenações foram anuladas e outras discussões continuam abertas. Ainda há elementos que permanecem sem resposta definitiva. Mais de 30 anos depois, o caso Evandro segue como um exemplo emblemático da complexidade investigativa no Brasil. Ele levanta debates sobre procedimentos policiais,
transparência, preservação de provas, interferência externa e os impactos que a pressão pública pode exercer em uma investigação criminal. A pergunta central permanece: quais elementos ainda faltam para que o caso seja esclarecido com total precisão? E até que ponto as versões iniciais influenciaram o rumo de uma investigação que até hoje segue em aberto para pesquisadores, especialistas e profissionais do direito? Enquanto essas questões continuam sem respostas conclusivas, o caso Evandro permanece como um dos episódios mais estudados e discutidos da justiça brasileira. Hoje, quando pesquisadores revisitam o caso Evandro, um ponto se destaca: a quantidade de documentos, depoimentos e versões que surgiram ao longo dos anos. Cada novo material acrescenta nuance, mas também reforça a sensação de que muitos detalhes foram perdidos, ignorados ou tratados de forma inadequada no momento em que mais importavam. Há quem defenda que, se a investigação inicial tivesse seguido protocolos mais rigorosos, talvez o rumo dos acontecimentos tivesse sido completamente diferente. A coleta de vestígios, por exemplo, foi limitada. A cadeia de custódia de algumas evidências não foi preservada com precisão. Anotações importantes desapareceram ou foram encontradas apenas anos depois. Esse conjunto de falhas impede que especialistas de hoje possam reconstruir a cena com total fidelidade. Outro aspecto que gera dúvida é o contexto político da época. Autoridades públicas estavam sob pressão intensa, tentando responder rapidamente à comoção nacional. Essa urgência, segundo estudiosos, pode ter influenciado decisões que hoje são vistas como precipitadas. E quando decisões rápidas se tornam definitivas, o risco de erros aumenta. Ao mesmo tempo, novas análises técnicas levantam hipóteses adicionais. Questões como o tempo exato da morte, a dinâmica dos ferimentos e a localização do corpo voltam a ser discutidas com ferramentas modernas. Em alguns pontos, os resultados atuais divergem das conclusões antigas, alimentando debates que permanecem vivos até hoje. O impacto emocional sobre a população de Guaratuba também é um fator incontornável. Famílias, vizinhos, autoridades locais, todos foram afetados de uma maneira profunda. Em cidades pequenas, rumores se espalham rápido e versões ganham vida própria. Isso criou um ambiente em que fatos e interpretações se misturavam, dificultando o trabalho dos investigadores e confundindo ainda mais a opinião pública. Com o passar do tempo, a discussão deixou de ser apenas sobre descobrir quem cometeu o crime. Ela se expandiu para um debate maior sobre a forma como investigações criminais devem ser conduzidas, quais garantias precisam existir para evitar abusos e qual é o papel da sociedade quando um caso desperta medo, revolta e comoção coletiva. Hoje, 3 décadas depois, o que resta é uma coleção de lapsos, documentos incompletos, memórias conflitantes e análises que tentam preencher as lacunas deixadas no caminho. Apesar de todos os esforços, existe uma sensação constante de que peças fundamentais do quebra-cabeça podem nunca ter sido reveladas. E isso levanta a pergunta que acompanha o caso desde seus primeiros dias. Será possível chegar a uma conclusão definitiva? Ou o caso Evandro está destinado a permanecer como um dos mistérios mais complexos da história criminal brasileira, sempre aberto a novas interpretações, sempre cercado de dúvidas e sempre lembrado como um alerta sobre o impacto que uma investigação pode ter quando conduzida sob enorme pressão? Enquanto especialistas continuam estudando o caso, uma verdade permanece. A história de Evandro não é apenas um arquivo criminal. É um espelho dos erros, das fragilidades e das consequências que surgem
quando uma investigação se perde entre versões, pressões e incertezas. E talvez seja justamente por isso que o caso ainda ressoa tão fortemente, porque ele revela não apenas o que aconteceu, mas também o que deixou de acontecer.